Capítulo 15 do livro de Marcos vai dizer assim: E logo ao amanhecer, tendo tido conselho os principais dos sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, amarrando a Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo lhe disse: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada lhes respondia. E Pilatos lhe perguntou outra vez, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nem ainda com isso respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, ele lhes soltava um preso, qualquer que pedissem. E havia um que se chamava Barrabás, preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a lhe pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Querem que vos solte o rei dos judeus? Porque percebia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que lhe fosse solto antes a Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que se faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles voltaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Então os soldados o levaram para dentro a sala que é a da audiência, ou seja, o pretório. E convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. E começaram a lhe saudá-lo dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes. O levaram para fora a fim de o crucificarem, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandro o Rufo, que vindo do campo por ali passava a que levasse a cruz. E lhe deram a beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, e meneando suas cabeças, dizendo: Ah, tu que derribas o templo de Deus e em 3 dias o edificas? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes e os escribas, zombando, diziam uns para os outros: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz
para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E correu um deles a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava diante dele, vendo que tinha expirado, assim clamando, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, estando com ele na Galiléia, o seguiam e o serviam, e muitas outras que com ele tinham subido a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, um membro nobre do tribunal, que também esperava o reino de Deus, chegou e ousadamente foi a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que ele já estivesse morto. E fazendo vir o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. O capítulo 15 de Marcos vai falar sobre a morte de Jesus. Jesus, ele foi sentenciado à morte e Jesus foi coroado. A crucificação de Jesus nos reflete sobre a passagem de um processo de dor, lágrimas e sofrimento. Jesus, ele não foi impedido ou impelido de cumprir a sua missão, porque cada um de nós temos uma missão. E muitas vezes nós não queremos passar pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação, pela rejeição. Muitas vezes nós não queremos passar pelos espinhos porque doem. Nós não queremos passar por aquilo que nos faz chorar e que muitas vezes nos leva à morte. E Jesus, indo pelo caminho, ele sabe que não tem como voltar atrás. Para que possamos chegar ao outro lado, nós precisamos passar pelo caminho da dor. E o caminho da dor, para quem passou, muitas vezes parece que não tem fim. O caminho da dor é um caminho de ardência, de tristeza, de tribulação, de angústia. Mas Jesus sabia
que lá do outro lado, o Senhor já tinha preparado para ele uma grande mesa. E todos os seus inimigos seriam envergonhados. Jesus, ele não cessou de pedir ao Pai para estar com ele. Mas no momento da sua dor, ele pergunta ao Pai por que o Pai o desamparou. Muitas vezes nós acreditamos que o Senhor nos desamparou. Muitas vezes a escuridão que nos cerca, o processo que não se acaba, a dor que culmina dentro do nosso interior, ela faz com que nós pensemos que Deus não está conosco, que já é o fim. Mas o Senhor, o grande e poderoso Deus, Ele é o soberano e tem todas as coisas no controle das suas mãos. Jesus, como filho, ele foi obediente. Jesus, ele obedeceu à voz do seu Pai. Jesus, ele não teve medo de enfrentar aqueles traidores, porque a maior dor é a traição. E quando nós somos traídos, ainda mais por quem nós ajudamos, ainda mais por quem caminha conosco, a dor é muito grande. E Jesus, ele observou e sentiu na sua pele a dor da traição. Mas Jesus sabia que era necessário que acontecesse, porque a missão que ele tinha estava baseada na vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é irrevogável. Quando nós temos uma missão a cumprir, nós precisamos ir em frente, nós precisamos lutar, nós precisamos acreditar e confiar que o Senhor, Ele nos honrará no tempo certo. A morte de Jesus foi vista por muitas pessoas que estavam ali, e um centurião, ele que foi o primeiro gentil a testemunhar que Jesus era o Filho de Deus. E quando o véu do templo se rasgou, isso significa que o preço tinha sido pago. A cruz foi a consumação de um preço. O preço que foi pago por causa do pecado da humanidade. Jesus precisava pagar esse preço. Jesus precisava cumprir essa missão. E quando ele cumpre a missão, todos podem observar o Filho de Deus pendurado numa cruz. E quando chega a tarde, após a morte de Jesus, era a hora da preparação. Isso era véspera de sábado. Esse sábado era um sábado importante para os judeus por causa da Páscoa, da festa da Páscoa. E quando colocam o corpo de Jesus
e muitos zombam de Jesus, José de Arimateia, que era um nobre do tribunal, era um membro do grande concílio de Jerusalém, fala de sua fome espiritual que foi saciada por Jesus. Ele solicitou fortemente que lhe dessem o corpo de Jesus. Normalmente, o crucificado levava vários dias para morrer e ficava agonizando naquela cruz. E quando Jesus é morto, eles compraram um tecido, um lençol fino, tecido muito caro, para envolver o corpo de Jesus. E aí tiraram ele da cruz, envolveram ele nesse lençol e depositaram num sepulcro, numa rocha, e colocaram uma pedra na porta do sepulcro. E muitos observavam onde colocaram o corpo de Jesus. Inclusive Maria Madalena e Maria, mãe de José. O livro de Marcos, capítulo 14, vai nos falar sobre o preço que é pago. Muitas vezes, se nós olharmos a nossa ancestralidade e entendermos que muitos pecados foram cometidos, que muitas transgressões foram realizadas, e que nós muitas vezes no nosso DNA carregamos muitas coisas dos nossos antepassados, muitos registros que estão no nosso corpo. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço. E Deus, Ele é justo. A palavra dele não volta atrás. E quando nós nos levantamos para quebrar as maldições familiares, nós pagamos um alto preço. Mas sabemos que a vitória, ela é garantida. Porque existe uma cruz, mas existe também a vitória da cruz. Se os seus sonhos foram enterrados, se a sua dor é grandiosa e você sente que é o fim, que não há mais solução, que não há mais possibilidades. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. O nosso Deus é o Deus da perfeição. E independente das nossas dores, das nossas tristezas, o Senhor, Ele é conosco e Ele não nos abandona. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que essa mensagem possa impactar a sua vida, a sua história. E que você esteja sempre preparado para viver a missão que Deus tem na sua vida. A missão que Deus deu a cada um é grandiosa. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.